o pensamento depressivo. É um ciclo. O processo mediúnico se aproveita desse ciclo. Ele cria o ciclo, ele recria o ciclo sucessivas vezes. A pessoa fica amarrada naquele movimento atávico e hipertrofiado, superlativo. Isso faz com que muitas vezes, se a pessoa perdura por muito tempo naquela ciclagem, ocorre um atavismo celular. O que quer dizer isso? As células se acostumam com aquele padrão. Aí a pessoa não consegue sair, mesmo que ela queira. Ela não consegue sair. Ela quer sair, mas ela não consegue. Porque criou um atavismo celular que puxa aquele padrão de comportamento específico. O corpo, as experiências corporais, as experiências psíquicas ficam registradas no corpo. Ficam ali memorizadas. Cria um atavismo. E o corpo puxa do espírito aqueles padrões psíquicos. Então, o que acontece? A pessoa, por mais que ela queira sair, ela tem um conjunto celular no cérebro que puxa aquele padrão de comportamento. Então ela reclama, ela fala, está fazendo psicoterapia, está fazendo tratamento espiritual, mas não consegue sair daquele atavismo. Algumas pessoas precisam de que se interfira nesse ciclo aqui, tomando uma medicação. O que faz aquela medicação? Aquela medicação quebra o atavismo celular, dando uma moratória para a pessoa se rearticular. Então o que faz a medicação? A medicação dá uma moratória para a pessoa. Olha, nós vamos fazer o seguinte, já que as células estão acostumadas a trabalhar com esse padrão depressivo, nós vamos cortar o padrão da ciclagem, ACTH, adrenal, interleucina e substâncias tróficas neuronais, nós vamos cortar esse padrão e você vai ter um tempo para se rearticular. Quer dizer, eu vou te desamarrar da corda e você corre, sai correndo, procura assumir um outro contexto, uma outra postura. Então o que acontece? Aí a pessoa, tendo esse tempo, ela vai se reformulando, recriando. Aí ela já sobe o elevador, encontra outra pessoa, fala bom dia. Aí fala, puxa, que dia lindo, né? Ah, mas está chovendo, mas renova o ar, né? Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá ok, tá, até logo. Fica com Deus, viu? Vai com Deus, tá? Chega em casa sorrindo, né? Então, a pessoa modificou. O que vai acontecer? Ela não vai precisar mais do remédio, vai passar um mês e meio, 2 meses, você já pode reduzir dosagem, já pode tirar. A pessoa saiu do ciclo, tá? Como aquela pessoa, ela está fazendo tratamento espiritual também, então ela está atuando sobre a mediunidade dela. Então, atuando sobre a mediunidade, higieniza o ciclo do sistema nervoso autônomo, adrenal. Então ela não precisa de uma dosagem grande de remédio, uma dosagem pequena, porque ela tem um aumento de fluxo, por causa do pulso mediúnico, do tratamento espiritual que ela está fazendo. Então ela, com pouco medicação, ela já consegue grandes efeitos. Ah, que beleza. Muito bem, agora tem uma outra pessoa que continua entrando no elevador, falando mal das pessoas, saiu de lá, tal. Aí eu estou tomando remédio, o remédio vai cuidar de mim, né? O que começa a acontecer? O remédio não faz mais efeito, porque nenhum remédio vai mudar o seu pensamento. Ele só vai quebrar o ciclo atávico celular da rotina negativa de pensamento que se criou. Aquilo que está estocado na célula. O que não está estocado na célula, que são atributos da alma, isso depende de você. Então toda medicação é uma moratória para a pessoa se rearticular, para a pessoa se modificar. Muito bem. Então o que acontece? Quando nós conceituamos a mediunidade como uma função neuropsíquica e utilizamos os recursos de tratamento da pessoa, envolvendo também no tratamento espiritual o fenômeno mediúnico, de sorte que ele vai tomar a medicação quando precisa para quebrar o atavismo, vai se modificar interiormente para sair daquele ciclo e vai receber a ajuda psicoterápica também, a ajuda espiritual. Se ela conseguir fazer jus a esse movimento, ela se cura. Toda a cura é atributo da pessoa.
O tratamento espiritual é um tratamento de ajuda. A cura é inerente à pessoa. A medicação não cura, a medicação dá uma moratória para a pessoa se reajustar. Próxima transparência, por favor. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui a inervação do sistema nervoso autônomo em todas as áreas, todos os órgãos. Tá? Esse gânglio cervical superior, ele inerva a glândula pineal. E ele é de padrão adrenérgico, por isso que a mediunidade é adrenérgica. Tá? Não só pela interferência nas glândulas adrenais, mas também porque o gânglio cervical superior inerva a glândula pineal com um neurotransmissor à base de adrenalina, noradrenalina. Tá? E isso vai ter interferência em todos os órgãos. Cada órgão do corpo guarda uma função psíquica. Tá? Então, a sobrelevância das funções psíquicas está no coração. Tanto assim que embriologicamente o coração ele vem da posição mais cefálica. Tá? E a ressonância nuclear magnética detecta emanação magnética muito além do tórax. Na região do coração é a que exala mais magnetismo, é a região do coração. E então nós vamos ter que as funções mediúnicas afetam muito o coração. E o desenvolvimento dos sentimentos inerentes ao coração dão grandes alicerces para as funções mediúnicas. Tá? Nós vamos estudar isso. Cada órgão guarda uma função psíquica. Nós guardamos nos escaninhos do corpo tudo aquilo, toda a trajetória que passamos. Você não lembra de vidas passadas? Lembra. O seu corpo lembra. Aquele estômago que dói na medida da convivência com seu cônjuge, na lembrança de cumplicidades difíceis, de um passado delituoso, que você não se recorda, mas lembra na boca do estômago. Aquela junta torta pela artrite, como ossos a se moerem, pela convivência difícil dentro de casa. Lembrança viva de uma cumplicidade difícil dentro do lar, retratado nos ossos tortos, que se remoem. Memória que se remoe. O corpo lembra de vidas passadas. As nossas funções cognitivas não. Mas cada órgão, ele tem nos seus escaninhos uma representação psíquica. Tá? Próxima transparência, por favor. Então, o que acontece? Nós temos, se a mediunidade ela é orgânica, se a mediunidade ela é orgânica, é uma função orgânica, é um canal que te permite acesso à espiritualidade. Então o que vai acontecer? Ela vai estar em franca associação com o seu organismo. Mas se ela te conecta com o que é espiritual, então ela vai trazer tudo que é espiritual, que vai ficar guardado nos escaninhos do seu corpo. O corpo ele tem uma linguagem, as vísceras têm uma linguagem de representação psíquica. Uma pessoa com distúrbios renais é um estoque de mágoas. Por quê? Porque não filtra o que é sentimento ruim, o que é sentimento negativo, não coloca para fora. O que é sentimento negativo estocado? Mágoa. Então a pessoa passa a ter distúrbios renais. A pessoa com distúrbios no coração, distúrbios do afeto, do sentimento, necessidades de trabalhar o sentimento, de trabalhar o afeto, de trabalhar o amor. Então aqui, veja que interessante, o coração se formando é essa porção aqui. E aqui a cabeça, o cérebro aberto. Tá, ó, o coração está exposto nessa fase embrionária. Tá? O coração, ele embrionariamente, ele é exposto para os céus, né? Para o